Nosso Deus, ler a Bíblia é difícil demais. Fica comigo que eu vou te explicar passo a passo aqui o Evangelho de Mateus. O tema central em Mateus é que ele escreve para provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei esperado por Israel e o Salvador do mundo. O Evangelho de Mateus não foi escrito apenas para contar a vida de Jesus. Ele foi escrito para responder uma pergunta que os judeus faziam há séculos. Jesus de Nazaré é realmente o Cristo prometido por Deus? A palavra grega Christos, Cristo, equivalente ao hebraico Mashiach, que significa ungido, ou seja, o Messias esperado. Mateus escreve principalmente para leitores judeus. Por isso ele cita constantemente o Antigo Testamento, para mostrar que Jesus não surgiu do acaso. Desde Gênesis, Deus vinha preparando a chegada de Jesus. E quem foi Mateus que escreveu o Evangelho segundo escreveu Mateus? Já aprenda algo comigo aqui, querido. Quando você for pregar e você for falar dos evangelhos, você não vai falar assim, abra o livro de Mateus. Não, você vai falar assim, ó, abra o Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo, no versículo. Então, quem foi Mateus? Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos. Os publicanos, homens públicos, eram desprezados pelos judeus porque trabalhavam para Roma e eram conhecidos por cobrar impostos abusivos. Mas Jesus fez algo surpreendente aqui nesse momento. Justamente um homem rejeitado pela sociedade para ser um dos 12 discípulos dele. Isso revela uma das grandes mensagens do Evangelho de Jesus. O reino de Deus não é formado por pessoas perfeitas, mas por pecadores que foram transformados pela graça. Naquele grande dia, muitas pessoas boas na sociedade vão estar lá no inferno e muitas pessoas ruins para a sociedade, ex-traficantes, ex-prostitutas, vão estar lá no céu. Sabe por que é isso? Porque não é a nossa bondade que nos leva para o céu, mas é a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Quando Mateus escreve, Israel vive sob o domínio do Império Romano. O povo tem sofrido aqui com pesados impostos e espera um libertador. Mas havia aqui um problema. Os judeus esperavam um Messias político, semelhante ao rei Davi, que derrotaria Roma. Entretanto, Deus envia um Salvador para derrotar um inimigo muito maior, o pecado. Enquanto Israel esperava um rei com espada, Deus enviou um rei que veio a carregar uma cruz. E o Evangelho de Mateus fala muito bem sobre isso. E entre Mateus e Malaquias nós vamos ver 400 anos de silêncio de Deus, sem nenhum profeta profetizar. Entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus passaram-se cerca de 400 anos. Durante esse período, Deus não levantou profetas, mas isso não significa que Deus estivesse na inatividade. Enquanto o céu parecia sob silêncio, enquanto as coisas pareciam paradas, Deus ele preparava a história. Alexandre o Grande difundiu a língua grega. Roma construiu estradas por todo o império. As sinagogas foram espalhadas por diversas cidades. Tudo isso facilitou a propagação do Evangelho. Às vezes, o silêncio de Deus é apenas o tempo em que ele está preparando o cumprimento das suas promessas, e não foi diferente aqui nesse período chamado de período intertestamentário. E aí o Evangelho começa com a genealogia de Jesus. Mateus começa o seu Evangelho com uma genealogia. Para nós isso pode parecer estranho, por isso que muita gente quando começa a ler, já logo desanima, fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. Para nós, muitas das vezes, principalmente quando vamos ler a Bíblia pela primeira vez, a gente acha estranho. Mas, para os judeus, era uma prova de identidade. Mateus inicia dizendo assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Ele vai apresentar logo no início do livro aqui duas alianças fundamentais. Abraão representa a promessa de bênção para todas as nações. E Davi representa a promessa de um rei que governaria eternamente. E aí nós vamos ver Mateus declarando que Jesus é o descendente prometido a Abraão e o rei prometido a Davi. Queridos, o Evangelho de Mateus é extremamente profundo e muito científico também, porque ele traz as genealogias, traz detalhes para que a gente venha conseguir hoje comprovar a veracidade, né, da vinda, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Uma das características mais marcantes de Mateus é a expressão: tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Mateus sempre vai estar falando isso. Ele vai falar um pouco e aí vai falar: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta fulano de tal. Essa frase vai aparecer repetidamente. Mateus cita ou faz referência ao Antigo Testamento dezenas de vezes no Evangelho de Mateus. Ele mostra que Jesus cumpre diversas profecias. E eu vou citar algumas para vocês aqui. Por exemplo, Jesus ele nasce em Belém. Você vai lá em Miqueias, capítulo 5, você vai ver essa profecia. Ele nasce de uma virgem. Se você ler o profeta Isaías no capítulo 7, vai estar falando sobre isso. Ele vai para o Egito e retorna. Você vai ver no livro de Oséias, profeta Oséias, no capítulo 11. Ele inicia o seu ministério na Galileia. Isaías, capítulo 9, já profetizava sobre isso. Entra em Jerusalém montado num jumentinho. Zacarias, capítulo 9, você vai ver já profetizando que aconteceria isso com Jesus. Jesus também é traído por 30 moedas. Lá em Zacarias, capítulo 11, você vai ver isso também. Ele sofre em silêncio diante dos seus acusadores. Isaías 53 já fala sobre isso. E tem tantas outras passagens que apontam para Jesus. Mateus, quando está escrevendo este evangelho, ele quer deixar claro que Jesus não é um personagem inesperado. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus é como um novo Moisés. Mateus organiza o seu evangelho de forma semelhante ao Pentateuco. O Pentateuco, para você que não sabe, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Assim como Moisés entregou a lei ao povo, Jesus apresenta o reino de Deus. Observe alguns paralelos. Moisés escapou da morte decretada por Faraó. Jesus escapou da perseguição de Herodes, ainda quando criança. Moisés foi colocado no rio, tirado das águas, o significado de seu nome. Jesus também, quando nasceu, houve uma perseguição a crianças naquela época. Moisés, ele passou pelo mar. Jesus também foi batizado ali no mar, representando também este momento. Moisés permaneceu 40 dias no monte. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado. Moisés recebeu a lei. Jesus explica o seu verdadeiro significado no Sermão do Monte, que também está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como ele é, maior que Moisés. Mas podemos fazer um paralelo aqui, de Mateus com o Antigo Testamento, na figura de Moisés. E aí no Evangelho de Mateus nós vamos ter ali o momento do Sermão do Monte. Nos capítulos 5 a 7 encontramos o maior sermão já pregado ali por Jesus. Jesus ele não anula a lei de Moisés, ele revela a sua profundidade. Os fariseus preocupavam-se apenas com ações externas. Jesus mostra que Deus olha o coração do ser humano. Não basta evitar o homicídio, é preciso vencer o ódio. Não basta evitar o adultério, é preciso vencer a impureza do coração. O reino começa dentro da pessoa. A lei representa um espelho. Você olha no espelho, o seu rosto está sujo, mas o espelho é incapaz de limpar o seu rosto. Mas Jesus, ele aponta para o cumprimento dessa lei. Jesus é aquele que mostra os seus erros e ele tem o poder de restaurá-los.
E aí também nós vamos ver no Evangelho de Mateus os milagres. Mateus ele vai registrar diversos milagres. Cura de leproso, cego recuperando a visão, paralítico andando, tempestade sendo acalmada, morto ressuscitando. Esses milagres não servem apenas para mostrar o poder de Jesus. Eles vão revelar que Jesus ele possui autoridade sobre a doença. Ele vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Vai mostrar de forma detalhada que Jesus tem autoridade sobre os demônios, né? E vai apresentar a figura desses demônios que estão sobre a terra. Vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre o pecado, porque ele não pecou, que ele tem autoridade sobre a morte, né? Fazendo ali o milagre da ressurreição. Somente Deus possui essa autoridade. E é por isso que nós podemos afirmar com 100% de certeza que Jesus é o próprio Deus. Quando em Gênesis há a criação do ser humano, ali a palavra é: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado, vivendo em nosso meio, né, e revelando o seu poder e sua autoridade. Nós vamos ter a passagem de Pedro e Cesareia de Filipe, né, a cidade ali. Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A cidade ali, Cesareia de Filipe, se você for estudar, ela era conhecida por seus templos pagãos. E ali Jesus declara: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. É uma afirmação poderosa de que o reino de Deus triunfará sobre a morte. E aí, continuando a leitura do livro, você vai ver a entrada triunfal, né? Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, conforme a gente já acabou de ver aqui em cima. Algo que já havia sido profetizado antes mesmo de acontecer. Não foi um detalhe, foi um cumprimento da profecia de Zacarias. Enquanto reis conquistadores chegavam montados em cavalos, Jesus apresenta-se como um rei humilde, que veio, na verdade, trazer a paz. Amém, queridos? E ainda dando continuidade, porque esse evangelho é muito profundo, nós podemos também falar de algo importantíssimo, né, algo que realmente acho que é o ápice aqui, né, do evangelho de Mateus, que é a cruz do Calvário. Nos relatos de Mateus, você vai ver que a morte de Jesus ela não é um acidente. Ela estava prevista nas Escrituras. O servo sofredor de Isaías, o justo perseguido do Salmo 22, o cordeiro pascal do Êxodo, tudo apontava para Cristo. Na cruz, Jesus torna-se o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Quando Jesus foi se batizar, João, o Batista, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, chegando aqui mais para o final do livro, nós vamos ver a ressurreição. Mateus termina mostrando que a morte não venceu Jesus. O túmulo ficou vazio, Cristo ressuscitou. A ressurreição confirma que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e o Messias prometido. E aí ele deixa agora para nós a grande comissão. O Evangelho termina com a missão dada por Jesus para todos nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Mateus começa mostrando o nascimento do rei e termina enviando seus discípulos para anunciar esse reino ao mundo inteiro, dentre os quais nós fazemos parte. Mateus apresenta Jesus como o centro de toda a história bíblica. Ele é o descendente prometido da mulher, Gênesis capítulo 3, verso 15. O descendente de Abraão que abençoa todas as nações. O filho de Davi, rei eterno. O novo Moisés que revela plenamente a vontade de Deus.
o servo sofredor anunciado por Isaías, o rei humilde profetizado por Zacarias, o Messias esperado por Israel. A principal mensagem de Mateus é que Deus cumpre todas as suas promessas. O Antigo Testamento aponta para Cristo e em Jesus todas essas promessas encontram seu cumprimento. O Evangelho termina como um rei ressurreto, enviando sua igreja ao mundo, mostrando que o reino dos céus já foi inaugurado e aguarda sua consumação na vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu comentário, me segue no YouTube, Facebook e TikTok, Instagram, Pastor Laio Nunes. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo livro ou evangelho da Bíblia que estaremos estudando. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.